Olá, bem-vindos novamente às minhas redes sociais. Me chamo Glauco e hoje eu darei continuidade ao tema que eu tratei nos dois últimos vídeos que eu postei aqui no meu canal. Segue o card acima em relação ao recesso e férias forenses. Inicialmente eu falei sobre o recesso em âmbito civil, posteriormente eu falei sobre o recesso no âmbito penal e hoje eu tratarei, claro, especificamente sobre o recesso na seara trabalhista. E vejam, senhores, que quando eu falo do recesso em férias forenses e também quando eu falo da suspensão dos prazos, eu estou justamente falando de um entendimento que segue a consolidação das leis do trabalho, principalmente a reforma trazida pela Lei 13.545 de 2017, que inseriu na nossa legislação o artigo 775, letra A. Ele segue o entendimento que já consta do CPC, quando eu fiz menção sobre o período de suspensão dos prazos e aquilo que eu também já mencionei conforme o card que eu faço referência, em relação à harmonização desse período, para que o que não haja divergência de datas diferenciadas, porque quando eu faço menção que do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro do ano subsequente, incluindo o dia de janeiro, claro, há uma harmonização legislativa. Isto não traz, evidentemente, uma certa confusão que haveria, senhores, se houvessem datas divergentes. Imagina que se em âmbito civil começasse antes ou depois essa data do dia 20, dia 19 ou dia 18 e terminasse dia 17 ou dia 18. Imagina a confusão que ia criar se tivéssemos aí datas diferenciadas acerca do tema e do assunto que me refiro justamente sobre o recesso forense. Então veja, eu peço a licença para ler o artigo 775-A para fixarmos o período que eu faço menção. Senhores, temos então a redação do artigo 775, letra A da CLT. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Parágrafo 1º. Ressalvadas as férias individuais dos feriados instituídos por lei, os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento. Portanto, da leitura em questão, vemos que o próprio artigo em menção ele é adepto, ele é compatível com os demais institutos e legislações acerca do tema recesso forense. Observe-se que, eu friso novamente, estou falando de suspensão dos prazos e não de interrupção, porque ainda causa confusão pensarmos que o recesso forense ele pode interromper os prazos. Não, eu não trato de interrupção. A estrutura normativa traz a possibilidade, em casos específicos, em passagens técnicas processuais, a possibilidade da interrupção do prazo através do manejo de uma petição específica. Aqui, senhores, eu não falo de interrupção, eu falo da suspensão, porque caso de um ato jurisdicional ele for dado ciência ao advogado, a parte, aquele prazo que foi, em tese, publicado no Diário Oficial antes do recesso, ele começa a contar com o recesso, e aqui eu falo sempre do dia 20 de dezembro, o prazo é justamente suspenso. E ele volta a sua contagem considerando o prazo já transcorrido anteriormente, antes da publicação do recesso. Quer dizer, antes que ocorra o recesso, ele foi publicado, ele retoma a sua contagem, ele retorna a contagem após o dia 20 de janeiro de cada ano.
É assim que trata a legislação de todos os temas e dos assuntos que eu tratei nos meus vídeos. E para finalizar, senhores, eu ainda tenho que fazer menção à súmula do TST. Essa súmula, ela fala dos feriados locais, diversamente dos feriados estaduais e federais. Então, para cada regional, é necessário observar se a contagem daquele prazo foi considerada ou não. Lerei, portanto, a súmula para embasar o nosso conhecimento. Súmula 385, feriado local. Ausência de expediente forense, prazo recursal, prorrogação, comprovação, necessidade, ato administrativo do juízo, ACO. Inciso 1º. Incumbe à parte o ônus de provar, quando na interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal. Assim, colegas, temos a necessidade de observar se aquele feriado local será considerado ou não na contagem do prazo. Bem, eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo novamente e nos veremos no nosso próximo tema em análise, estudo e debate. Um abraço e até lá!